Aí Jesus, ele chega então nesse lugar onde ele encontra João Batista, e João Batista é como um mestre. João batiza ele, né? Isso é entendido historicamente, que existe um batismo, onde a gente entende que isso foi uma experiência subjetiva, tá? Mas a gente também sabe, historicamente, que ele não era a mesma pessoa que havia deixado Nazaré nesse momento. O movimento, ele vai indo, ele vai se expandindo, né? Então, esses discípulos vão trazendo essa boa nova, vão pregando essa palavra, entendendo que isso acontece depois de um Jesus ressuscitado. E nesse momento, dentro do templo de Jerusalém, existe, então, o menino Jesus, né, o corpo de Zaratustra, que ocupava o menino Jesus salomônico, passa para o corpo do Jesus natânico. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque de verdade eu não sei em que momento do seu dia que você está assistindo a mais um vídeo desse canal. E hoje eu trouxe uma pessoa muito importante para mim, que foi a minha professora de astrologia, a doutora Márcia Esteves. Márcia, essa foi boa, doutora, né? Doutora, gente, sabe por quê? Porque eu conversando com a Márcia para saber sobre o que a gente ia falar hoje em relação a Jesus, essa pessoa é um poço de sabedoria. E eu acho que ela está aqui hoje para falar sobre o Jesus de uma forma histórica, teológica e crística, já que a gente está chegando perto do Natal. Então, querida, eu super agradeço que você está aqui hoje no Arcana Podcast para você poder colocar o seu saber, para você poder colocar tudo que você andou pesquisando, que afinal de contas essa entrevista já era para ter acontecido, mas ela pesquisou tanta coisa que a gente teve uma conversa de quase 40 minutos para ela me contar o que ela vai falar. E, gente, é incrível. Não vai dar para fazer somente uma entrevista. A gente vai ter que explorar, porque esse assunto sobre Yeshua, Jesus, ele é muito extenso. Então, Má, muito obrigada e conta para o pessoal o que foi que você pesquisou sobre esse olhar do Jesus nessas três vertentes, que é a histórica, a teológica e crística. Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada. Agradeço a todos que estão aqui me assistindo. A Gabi, que é uma amiga muito querida, que me chamou para falando sobre isso, e ela acabou despertando em mim, né, uma questão. Eu já tinha algumas coisas que eu lia sobre Jesus, ele sempre foi uma figura muito presente na minha vida desde muito pequena. Eu vim de uma linha muito beata, minha avó era muito beata, eu fui criada por ela, então ele sempre foi uma figura importante para mim. E, de alguma forma, depois eu fui pesquisando, né, a vida dele de, de algum tempo, eu venho fazendo isso, mas a Gabi me deu assim o input de estruturar e sistematizar um pouco daquilo que eu já vinha pesquisando e aprofundar, né? E aí nesse momento então, eu vou estar trazendo para vocês um pouquinho, né, do que eu entendi de tudo isso que eu pesquisei, né, de todas as costuras e recortes que eu pude fazer da vida dessa pessoa, né, e desse evento crístico, né? Então, como ela falou, eu vou trazer uma visão de um Jesus histórico, ou o que eu chamo de Jesus histórico? Seria do indivíduo, né? Então, eu vou estar falando de um receptáculo, de um indivíduo. Ou a história, esse homem realmente existiu, né? Nós É. temos base na história para dizer que ele existiu, ou isso tudo é uma piração da Igreja Católica, né? Um Jesus teológico, que aí ele traz muito essa vertente cultural, como a teologia trouxe e invadiu e traz como reflexo até hoje de todo o nosso pensamento ocidental, né? Hum. Como que Jesus e através da igreja ele traz esse nosso pensamento e todas as nossas, sei lá, é como uma cultura. Então, um homem, né, como Jesus histórico, uma uma questão cultural como um Jesus teológico e um Cristo, né, como sendo um evento cósmico, né? Então Uhum. eu vou aprofundando, aonde eu vou me ater muito mais nesse momento. Eu vou trazer tudo isso, mas querendo deixar para vocês uma pontinha de que o Cristo, o evento do Cristo, é um tema muito profundo, muito esotérico e que talvez precise mesmo de mais tempo. Talvez eu vou dar uma visão, vou dar um overview, mas realmente é uma coisa que assim a gente tem que aprofundar um pouco mais, porque não é falar de um Jesus histórico. Eu estou usando palavras é, que estão no nosso cotidiano,
né? O Jesus teológico também por estar na cultura, mas o evento do Cristo, ele não é uma, não sei se dá para falar isso de uma forma tão evidente ou que está aqui no nosso dia a dia, não é uma linguagem corriqueira. Então, talvez isso vá para a gente começa aqui, mas isso pode ser aprofundado de acordo com o que se a Gabi quiser ou se a gente quiser falar mais sobre isso, tá bom? Então, acho que eu queria começar então, dando um dado, né, de que hoje nós temos como no mundo, né, a pessoa que um número de pessoas no mundo que se identificam como cristãs, aproximadamente 2,4 bilhões de Nossa, pessoas. é Isso muita gente. representa muita gente, né? É cerca de um terço da nossa população global, né? Sendo que 1,39 bilhões são católicos batizados. Isso de um dado de 2022. Né? Então, o Brasil se destaca como o país de maior população católica. Aí nós temos o catolicismo, o protestantismo, que são os evangélicos, os pentecostais, anglicanos, batistas, religiões ortodoxas e outras religiões. Que a gente tem como islamismo, hinduísmo, que aí vai para um outro número, tá? Então, o que fez, né, com que isso, que hoje nós tivéssemos, por isso que eu falo que essa linguagem, né, cristã, ela permeia toda a nossa cultura e toda a formação do nosso pensamento, né? Porque um terço da população, né, vive e se diz cristã, conhece os preceitos cristãos. E o que fez, né? Então, essa invasão, essa questão dessa formação desse mundo cristão, né? Por que É, nós falamos que hoje nós temos um mundo cristão, praticamente? Então, eu vou começar falando desse homem, né? Então, historicamente, quem era Jesus? Da onde que eu tirei tudo isso? É de um historiador chamado André Filicaresi, que é um dos maiores historiadores brasileiros sobre Jesus, tá? Então, ele também é um grande pesquisador, então ele traz outras fontes, mas a base de toda a minha pesquisa histórica foi o André, né? Então, a gente pode garantir, né, que esse homem existiu primeiro, já tem né? provas, né? Já está em provas, né, Mar? Isso, isso mesmo. Então, sim, nós temos provas de que ele existiu. E quais são essas provas? As provas são os estudos dos evangelhos como fonte histórica, tá? Nós temos um evangelho que chama Evangelho que tem a ver com alguns viajantes que eram da época de Jesus e que deixaram escritos. Isso não foi compilado, mas se entende que para a escrita dos evangelhos ele está como fonte, né? Nós temos os evangelhos apócrifos, que também já estão nessa lista, né? Que já são apócrifos porque não estão dentro não são evangelhos canônicos, né? Não são Pela reconhecidos, igreja, né? são Não são reconhecidos pela igreja, isso. Então, não são canônicos, eles são apócrifos por conta disso, porque eles estão fora. Mas a gente vê, como está falando para a Gabi, muitos símbolos desses evangelhos apócrifos também utilizados pela Igreja Católica, né? Signos e símbolos, né? Estão nisso, né? Por exemplo, uma coisa que só tem no Evangelho Apócrifo, que você não encontra em nenhum Evangelho, são os avós de Jesus, né? Ana e Joaquim. E só que nós temos imagens de Ana e Joaquim espalhadas pelas igrejas católicas, né? A Pelas gente igrejas. tem uma série que acabou de sair no Netflix chamada Maria, que é a Mary, história que menciona os avós de Jesus, isso, gente. Tá no Netflix, vamos está no combinar. Netflix, e é maravilhoso. Tem questões importantíssimas ali, tá? E eu acho que, então, é importante a gente entender que são fontes, são consideradas fontes históricas, sim, os evangelhos apócrifos, né? Aham. Porque às vezes as pessoas dizem que eles são evangelhos esotéricos. Não, eles eram considerados como uma heresia na época, quando foi constituído aí, que vai entrar no corpo teológico da igreja, né? Eles tinham algumas coisas que iam contra os evangelhos, então foi feita uma escolha aleatória por homens, Unido tá? Unité. Do Nietzsche. E alguns outros textos que foram descobertos depois também, né? São os no Mar Morto e tudo mais. Então vieram outros textos que também vão se acrescentando a tudo isso, né? Então na época isso não acontecia. Então quem é esse Jesus histórico? Quem é esse homem? A gente pode garantir que ele foi um camponês, né? Um camponês judeu do século I,
onde a maior parte dos dados que são relativos à vida deles estão perdidos. Importante entender que as narrativas dos evangelhos, elas não são narrativas biográficas, né? Elas trazem o ensinamento de Jesus, então a gente não tem muito a história dele, mas sim, Jesus existiu por conta dessas fontes e mais um trabalho arqueológico, tá? Então Ah, não há dúvida de que ele nasceu, de que ele viveu e de que ele morreu como um judeu, tá? Então vamos aqui deixar claro, né? Jesus não era cristão, porque não existia isso. Jesus era judeu, a princípio. E aí é que está o ponto, né? Ele nasce pelas vias históricas em Nazaré e não em Belém, né? Nazaré foi uma vila que foi fundada pelos macabeus no século II a.C., né? E que impuseram o judaísmo na Galileia, né? Esses macabeus. Então, qual era? Acho que é importante dar um panorama, né? De como era essa época em que ele nasceu. Então, era uma época onde a Palestina estava tomada ali por por todo o Império Romano, né? O Império Romano toma conta do mundo aí, né? Desse mundo ocidental e oriental, inclusive. Então, Jesus nasce numa época de uma sociedade conquistada, com muitas dores políticas, né? Onde se crescia uma ideia messiânica, né? O que que uhum. é isso? Aquele Messias, essa ideia messiânica estava em expansão nessa época, né? Os judeus ansiavam muito fortemente pela chegada de um Messias que ia restaurar, né, Israel, a ordem de Israel para o judeu, tá? Para o judeu, né? Então a gente nasce num mundo de Augusto, o imperador ali que tomava conta, o imperador de Roma na época era o Augusto, e o governo ali da Palestina, oh, meu Deus, da Palestina era Herodes, né? Ele chega nesse momento, então, era um mundo judaico que não era unificado, ou seja, tá bom, os romanos invadem a Palestina, tomam conta, mas o judeu é um grupo muito fechado, religioso. E eles não conseguiam entrar, nem falar com esses judeus. Foi muito complicado. Né? Se fosse para virarem só escravos, ok, mas eles precisavam governar esses homens. Então, por exemplo, Herodes, ele acaba casando, inclusive com uma mulher de origem que a gente chama de Asmoneia, que é uma dinastia sacerdotal judaica, para que ele Verdade. pudesse reforçar a sua legitimidade como um rei na Judéia e consolidar sua posição entre esses judeus. Acho que era Mariana o nome dela, não era uma coisa assim? Mariane, isso, Mariane, o não número é? um, né, que eles É. chamam. Isso mesmo. Ela era asmoneia, exatamente, para que ele pudesse consolidar tudo isso. Né? Então, é importante compreender que esse mundo onde Jesus nasce já era um mundo onde os judeus eles já tinham passado pela diáspora judaica, ou seja, já tinham passado por uma invasão ali da Babilônia, onde os babilônicos levaram esses judeus para a Babilônia, a gente chama de o primeiro êxodo de judeus, onde eles foram para a Babilônia e lá eles foram escravizados, né? E eles destroem o templo, porque toda a base judaica tá ancorada no templo. Tudo É. acontece no templo desde o templo de Abraão, né? Então tudo acontecia dentro daquele lugar. E Sim. esse templo é destruído pela Babilônia. Eles Uhum. levam eles. Hã? E é refeito depois. Isso. Aí o que acontece? Quando os persas invadem a Babilônia, eles liberam os judeus e eles voltam para lá. E aí é construído o segundo templo. Tá? Então, existem dois templos. Que é o Templo de Salomão? É o Templo de Então, Salomão? tem a origem no Templo de Salomão. Então, toda a religião judaica é baseada no templo. Uhum. Né? Tem templo, você tem que ter esse templo. Só depois, a gente vai ver isso na história, que é só depois da queda, né, quando é destruído o segundo templo, em 70 depois de Cristo, é que esses judeus eles vão para a sinagoga. Aí a gente começa a entender que existe, eles começam a fazer isso de acordo com uma coisa mais rabínica. Não eram mais sacerdotes, eram rabinos. Então ele fica mais dissolvido, diluído. Mas na época o que existia era o mundo judeu na Palestina, né, e um templo judeu em Jerusalém. Era ali que era a base judaica. Tudo acontecia ali. Tá? É depois da destruição desse segundo templo, onde os judeus são então expulsos dali, a coisa fica vão para o mundo, né? Que a gente chama de diáspora judaica, segunda diáspora judaica praticamente.
onde eles então se colocam em mais pulverizados. E aí entra toda essa questão rabínica, onde os Ou rabinos seja, eles vão. o que você está dizendo, gente, né? O que a Márcia está falando é que olha o contexto que o Jesus nasceu. Então, o Isso. cara nasce num contexto de muita confusão, de muito conflito, de muita invasão, de nações e povos buscando a sua identidade se firmar, né? E o Herodes era um cara muito louco, ele era muito fora, né? Ele não era uma pessoa normal, ele era um cara que tinha respeito nenhum pelas culturas por quem ele passava, né? Então, é assim, é importante entender isso que a Marta está Né, trazendo. violento. Hã? Ele era muito violento. Era muito violento, então é muito importante a gente entender que Jesus nasce num período de muito conflito. Então esse é o primeiro ponto histórico, né, que é um ponto muito importante. Então, os judeus, eles já vêm de um contexto complexo e aqui se agrava mais ainda. E aí, o que acontece? Herodes, ele faz isso, porque ele está num mundo judaico que não era unificado. Os Aham. judeus também tinham, estavam numa Palestina judia que estava desunida. Então a Ele gente tinha ali uma casta de chamadas de, a gente ouve isso na Bíblia, esses nomes, que não são comuns hoje, mas existiam os saduceus, que eram os sacerdotes, que eram os líderes que controlavam o templo de Jerusalém, tá? Nós tínhamos os fariseus, que eram os ricos, influentes, Uhum. né? Influentes no povo, né? Os essênios, que já eram uma outra seita judaica que ficava no deserto, que não aceitava o Templo de Jerusalém como ponto de orações nem nada, eles achavam que o deserto e a natureza, É a né, purificação, né? eles rejeitavam esse sacerdócio em Jerusalém, né? Nós tínhamos os zelotas, que aí sim eram os radicais. Eles é que lutavam, eram os radicais bélicos que lutavam contra os romanos. Nós Guerreiros, tínhamos hã? guerreiros, né? Os guerreiros, né, judeus guerreiros, os herodianos, que eram a favor de Roma, unidos aos fariseus, que eram os ricos, tá? Os samaritanos, que eram os exilados dos judeus, eram os pobres dos judeus, né? Onde eles também não faziam parte do templo. Então, se a gente for entender, era um templo elitista. Jesus nasce num lugar, né, num momento onde o que vingava ali era o segundo templo. Ele nasce nesse sacerdócio, segundo templo, onde existiam todas essas seitas. E esses grupos, eles representavam diversas formas de pensamentos religiosos e políticos no judaísmo do século XX, né? E essas diferenças entre eles, além da invasão romana, também refletiam tensões sociais, políticas, teológicas, que moldaram todo esse cenário que Jesus viveu e que ele ensinou. Gente, Tá? coitado do Jesus, Era, gente. um, era uma confusão, Que exatamente. Então, roubada, é Jesus. importante entender que para você ser crucificado não estava muito. Era Não, contra alguma coisa dos judeus e dos romanos que você era crucificado. Tá? Então ele nasce nesse momento, né? A gente pode dizer que ele era a gente ouve pelos evangelhos de que ele foi muito bem educado de alguma forma, né? A gente diz que ele foi filho, a gente escuta, né? E sabe que ele foi filho de um ai, de José um ele rico, era um artesão, ele era artesão, né? rico. Era um artesão. Então, na verdade, os artesãos na época, eles tinham como se fosse hoje a classe média. Então, Uhum. Jesus teve uma base boa, ele não era ele acaba se alinhando num lugar meio de classe média. Mas ele foi criado no judaísmo tradicional desse segundo templo, tá? Que era o centro espiritual, cultural e político do judaísmo, onde Tá. tinham rituais de sacrifício, peregrinações a Jerusalém e tudo mais, né? Jesus também estudou muito, ele foi criado numa época de um homem chamado Judas o Galileu, né? Ele era um zelote que lutava contra o domínio romano. Então, a gente sabe historicamente que Jesus gostava muito dessas histórias de rebelião. Ele acaba sendo, a gente até pergunta, ele era um revolucionário? Ah, era, gente. Né? Para mim Então, era, total. e o que ele falava, né, esse Judas? Ele trazia uma questão, uma tradição oral, que enfatizava o diálogo direto.
Deus sem intermediários como os profetas, que eram Perfeito. Elias e Eliseu. Então ele trazia isso já como base para a revolta, inclusive, tá? Aí o que acontece? Em algum momento, a gente entende que perto dos 30 anos, Jesus sai, e isso é super importante, eu queria frisar na história de um Jesus histórico, né? Ele sai de Nazaré e ele vai em direção ao deserto da Judéia. Aí ele mostra, então, historicamente, um grande conhecimento sobre as estradas. Isso é importante para a época, tá? Sobre as Porque tinha muitos saques. É a estrada, Aham. né? Porque na época as estradas eram coisas muito importantes, porque era por elas que se passavam, elas eram saqueados. Então, ele conhecia todos esses trânsitos. A gente imagina que na história dele, ele tem andado pelos Muito, lugares, tenha é. passeado, né? Ele conhecia, ele se mostra um grande conhecedor das estradas, tá? Historicamente. Então, só que a gente sabe também, historicamente, olha que importante, que ao longo dessa trajetória, quando ele sai de Nazaré e vai para a Judéia, ele vive o que a gente chama em filosofia de metanoia. Ele passa por uma mudança de mente. Aquela pessoa que sai de Nazaré não é a mesma pessoa que chega ao deserto e depois ao Rio Jordão. Então, ele caminha pelo deserto, chegando, então, ao Rio Jordão em busca de João Batista. Eles Isso a eram gente primos, Márcia? Porque dizem não que é existe nenhuma comprovação, né? histórica, não. Tá, importante falar. Historicamente não tem nenhuma comprovação de que eles sejam. Depois, num aprofundamento, eu posso explicar qual era essa relação dele com Jesus, por que ele é considerado primo, porque ele se mexe, tem uma questão esotérica dessa, quando a gente fala, quando Maria chega perto da mãe de João Batista, ele se mexe, né, na barriga dela, Barriga com essa barriga. barriga, é verdade, Isso é eles elas uma questão engravidam juntas, né? extremamente importante da junção dessas duas crianças, essa Tá, bexiga afetada, tá? Isso, mas lá no Cristo, né? Uma visão mais beleza. esotérica. Só uma pergunta, falando dessa parte mais histórica. Por que que, eu não sei se é nessa parte que você vai responder isso, ou se é na parte do Cristo, ou na teologia. É, porque você disse, então, que ele nasce em Nazaré, mas, assim, muito se fala sobre o nascimento dele em Belém. Isso depois você conta para gente mais para Vou frente? contar lá no Cristo, por quê? No Belém Cristo. é a casa de Davi, quando o Messias viria de Belém. Então, Mas beleza. Então, a historicamente a gente gente já já entende que chega ele lá. vou chegar lá, Tá, tá? volta. Então, Vou volta que a explicar gente... por quê. Então, Mas isso beleza. está numa pesquisa oculta, Tá, né, do porquê. Historicamente ele nasce em Nazaré, mas a gente tem como base de que ele vem da casa de Davi e o Messias viria da casa de Davi, nascido em Belém. Isso é uma tá. profecia, tá? Perfeito. Beleza, vamos nessa. Ó, gente, vocês estão gostando? Se vocês estiverem gostando, ó, coloca aqui, comenta, estou amando. Coloca, dá um like, como diz, Coloquem dúvidas que a Márcia responde, não é mais assim. para frente eu respondo. Isso. Aí Jesus, ele chega então nesse lugar onde ele encontra João Batista, e João Batista é como um mestre. João batiza ele, né? Isso é entendido historicamente, que existe um batismo, onde a gente entende que isso foi uma experiência subjetiva, tá? Mas a gente também sabe, historicamente, que ele não era a mesma pessoa que havia deixado Nazaré nesse momento, né? Então, o que ele aprende com João Batista? Ele aprende coisas muito importantes. Ele aprende a batizar, Olha tá? só. Que Jesus também batizava. Então, tem até uma fala, né, no Evangelho, onde Batista diz que ele batizará com o Espírito Santo, porque ele recebe o Espírito Santo no batismo, né? Os riscos dele, ele aprende então a batizar, aprende os riscos dele ter uma liderança popular, ele aprende quais são os planos de Deus para a vinda de um Messias e as Olha. formas de liderar uma comunidade de discípulos, né? Então ele aprende tudo isso, então ele é mesmo um mestre para Jesus, tá? E aí Jesus nesse momento ele funda um movimento religioso, tá? Formado por homens e mulheres, camponeses, galileus, que na verdade isso era visto pelos judeus como os menos sofisticados, ficavam longe do templo, contato com os gentios, gentios eram os que não eram judeus, tá? Não eram circuncisados. É aí que o povo judeu se diferencia, quem é circuncisado e quem não é, tá? Uhum. Ou quem nasceu de homens, mulheres que nasceram de homens circuncisados, casam com homens circuncisados e vão dando origem. É aí que vem a linhagem consanguínea do judeu, né? Ele não se mistura, tá? Tá. Então, por conta da morte de João Batista, né,
Jesus faz de Cafarnaum, que fica no norte da Palestina, fica ali na Galileia. Na época, a Palestina era dividida em três grandes blocos: a Galileia, a Samaria e a Judéia. Né? Jerusalém fica no sul, na Judéia. Ele vai lá para o norte, ele vai para um lado oposto e ele vai fazer como base Cafarnaum, que é um Ah, lugar de uma vila de pescadores, onde ele acaba fundando esse movimento ali, né? Após essa, é onde ele fica com mendigos, com famintos, e ele traz essas crenças, ele fica junto com as pessoas que eram invisíveis na época, tá? É muito importante entender que nessa época que a gente pergunta muito, né, se ele ficou com os essênios, né? Nessa época existia historicamente uma comunidade essênica chamada Qumran, não sei se fala assim, né, mas é Qumran que fala. E Irã. essa comunidade ela tinha semelhanças muito fortes com João Batista, como oração e busca espiritual, mas tem uma diferença radical naquilo que Jesus ensinava, porque os essênios se sentiam puros e eles não entravam em contato com os impuros. E a gente sabe que Jesus bebeu daquela fonte historicamente, mas ele vivia com leprosos, com mendigos, com Ele fez do jeito outras dele. questões. Então, os estudiosos também veem paralelos entre os textos essênicos e alguns evangelhos, indicando uma influência, mas de alguma forma ele não fazia parte daquela ordem. Ele bebe da fonte, mas historicamente ele não faz parte dessa ordem. Depois, lá no Cristo, a gente vai ver que Ele, realmente ele esteve nessa comunidade, ele aprende muito, mas ele não faz parte da ordem. Ele é como um leigo. Ele estuda, ele é permitido a ele estudar, mas ele não faz parte da vida essênica, sim. tá? Porque se Porque ele mistura, diz ele se mistura com os mendigos, com as em todos. prostitutas, com as viúvas que você falou bem, né, Isso. das viúvas que vieram, né, coitadas, São os com todas, invisíveis da sociedade. Ele né? faz os leprosos mesmo, né? Que ele faz muitas curas de leprosos, de cegos, que eram questões que não aconteciam. O que é importante nisso é que neste momento ele começa nesse seu nesse movimento dele fazer esse ministério, ele começa a ter uma fala ali em Jerusalém de que ele faz curas, de que ele exorciza e de que ele ressuscita os mortos. Isso começa a dar um pin, né, na orelha de algumas pessoas. Ele começa a fazer coisas que são tidas como que não existem, Uhum. entendeu? Como ele funciona ali na época como um mago, É, pode né? ser. Tem até livros muito legais históricos de Jesus que se chama Jesus o Mago, né? Onde ele traz toda essa questão de que existe uma separação depois do mundo cristão e do não cristão, onde o mago é o opositor de Deus. E não é isso, né? Ele fazia curas. O que é uma pessoa que faz exorcismo, que faz milagre, que cura, se não um mago? Para a É. época era esse o nome, né? Uhum. Então isso é bem importante. Aonde que Jesus ele se diferenciava, onde que ele começou a pegar ali nos judeus? Ele trazia uma fala, quais eram esses ensinamentos que vão contra os judeus? Né? Primeiro, que eu acho que é a coisa mais linda, que para mim é emocionante, é quando você vê o próprio Pai Nosso, né? Onde ele traz esse Deus como Abba. Você imagina que em Jerusalém, que os judeus eram um Deus longe, era o Deus Jeová, esse Deus que castigava, esse Deus que conduzia, né? Mas ele tinha uma pegada assim muito perversa até. Ele castigava, ele fazia coisas assim, né? Soberano, com atitudes autocratas e soberanas, né? E ele traz um Deus que é próximo, né? Ele traz esse Abba, O né? pai, Esse pai, né? Então ele traz a salvação para todos, não é só para quem é circuncidado. Esse pai salva todo mundo, não só os judeus, né? Nós somos irmãos além do sangue, porque ele é o pai, tá? E lembrando que os judeus são da linhagem de Abraão, seguiam uma linhagem. Ele diz que não, que é para todo mundo esse pai, esse Deus. Não é só para o judeu, né? Esse único Deus. Né? Existia uma rigidez muito forte na lei, né, judaica, do que comer, guardar os sábados. E ele meio que diz que não, ele traz.
O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Isso está em Marcos, capítulo 2, versículo 27, né? Ele diz isso. Então ele traz o amor aos inimigos, que isso para a época era um absurdo, era uma época de conflito, de guerra. Como assim amar meu inimigo, né? Ele não falava em nome da elite de um templo ou de uma autoridade romana, né? Ele centrava todo o ministério dele no amor sobre a lei, Que lindo né? isso. Isso começou a incomodar os judeus, principalmente os judeus, tá? Acho que isso é importante. Ele não incomodava os romanos, ele incomodava os judeus por conta de tudo isso que ele trazia, tá? Ele trazia um relacionamento direto com Deus, um perdão incondicional, né? Uma igualdade espiritual, um desapego material. Isso para o judeu também era um absurdo, né? Porque o judeu tinha uma casta, o samaritano é lixo, vocês são pobres, então os ricos é que tomavam conta, quem tinha posse material. Ele também vem dizer, né? Trazendo essa questão do desapego material. O meu reino não é aqui, o meu reino é dos céus, né? Uhum. Onde ele diz que vinde a minhas crianças, as crianças na época eram rechaçadas, não existia Imagina. infantilidade, não existia criança. E ele fala da criança, então ele traz as crianças, as viúvas, os samaritanos, né? Ele traz, ele vai falando de tudo isso e vai incomodando, tá? Então ele é visto de alguma forma por esses judeus como uma ameaça. É, um Aí revolucionário, quando né? fala, Não, pergunta, visto como um rebelde, como um revolucionário. Afinal, é isso. isso, né? Se a gente for para. Mas ele era um rebelde, o que é importante, ele não era um rebelde como os Zelotes, sabe? Lá em cima, né? Ele não era bélico, ele falava de amor, ele É que um ensinava, ele grande, nunca não pegava né? uma arma, embora a gente veja ele em alguns momentos tendo algumas questões aí mais fortes, né? Mais violentas que a gente vê na Bíblia, expulsando, falando no templo e tudo mais, ele não era bélico. Ele era um revolucionário da palavra, né? Da Sim, palavra do amor. e é tão interessante isso que você está falando, porque assim, se a gente for olhar para o contexto e trouxer isso para agora, né, onde a gente tem muito mais informação, é muito lindo o trabalho que ele fez, porque assim, para além de ser o Cristo, de se tornar uma Sim, como entidade homem. divina, ele esquece, faz de conta que ele só foi um revolucionário, um Gandhi, um Martin Luther King, né? Um cara desses. Se a gente for parar para pensar, um cara desses, uma Madre Teresa de Calcutá, pessoas que tiveram esse olhar revolucionário. Porque é isso, você pensa, você vive numa sociedade oprimida, onde de repente alguém está te escutando, você como uma pessoa invisível, alguém está te escutando, e é uma galera, é muita gente escutando. É claro que do lado de lá um incômodo vai acontecer. Então, né? Então, ele traz isso que você está dizendo, é algo que eles chamam de boa nova. Ele traz algo novo, ele insere algo novo, né? Naquele mundo judeu e romano. É isso. Ele traz uma palavra. Ele foi o único? Não, tinham outros. É aí que está a pergunta, que eu acho que Boa, fica. Por boa. que foi ele o Cristo? Por que ele é reconhecido? Por que é este homem? Que tinham até uma pergunta. Por que um homem que pregava em Cafarnaum, lá longe, né, para uma vila de pescadores, que tinham poucos discípulos, não tinham muitos, né, fracos, não tinham influência econômica nem política nenhuma. Real. Então, por que ele incomodava tanto? Por que tudo isso aconteceu se você tinha uma Apolônio de Tiana, você tinha ali, na época, você teve outros, como, por exemplo, o próprio João Batista, né? Gamaliel, você já ouviu falar? Filo de Alexandria, são todos dessa época. Judas, o Galileu, o próprio Judas, né? São vários. Por que ele? E aí nós vamos chegar a isso depois no evento crístico. Por que foi Jesus de Nazaré, né? O que eles chamam de Lestoi, ou o revolucionário, né? Então, por quê? Né? Porque tem alguma coisa aí. Maior influencer do milênio. Estamos falando dele há 2024 anos, gente. Exatamente. Porque Então, por que isso aconteceu? Porque ele. A gente fala de Apolônio, a gente sabe que esses homens existiram, mas eles não tiveram influência como Cristo.
né? Como Jesus, no caso, né? Então, por que que ele é esse escolhido, né? Por que, senhora? E aí, então, por conta disso, acaba sendo crucificado, porque ele entra na cidade de Jerusalém, em cima de um burrinho, a gente sabe essa história, onde, bem no meio da Páscoa, onde as coisas, os romanos já ficavam todos assim, porque já era um momento que parecia um barril de pólvora, né? Quando tinha a Páscoa, por quê? Porque a Páscoa para o judeu é o Pessá, a libertação do povo judeu, do exílio. Ela fala dessa libertação. Depois, no cristianismo, a Páscoa é instituída como a ressurreição de Cristo. Mas nessa época, até hoje, né, para o judeu, ainda o Pessá é a libertação, a liberdade do povo judeu. Então, aquilo era um barril de pólvora instalado e ele acaba entrando ali em Jerusalém, em cima desse burrinho, e ele é preso, ele é traído, aí a história dele a gente sabe. Ele é traído por Judas e tudo, que depois tudo isso dá para a gente mergulhar e estudar quem foi Judas, quem foram esses discípulos e tudo mais, que não é o ponto aqui, mas tudo isso dá um desdobramento para Ah, falar. vai dar, Né? gente. Já prepara aí a pipoca, porque vai rolar uma maratonando com Jesus. É, então, Maratonando com Jesus. Gabi JC, we Flix, love você vai you. virar a Gabi Flex. Gabi Flix, a gente Gabi vai ter Flix, uma sigla, JC we Gabi love. Flix, né? E aí, então, ele é crucificado, a gente sabe que ele é julgado e condenado pelo povo judeu por conta disso. Você vê que toda a oposição dele é em relação ao judaísmo, na verdade. Ele era um judeu, nasceu judeu, mas ele não é a favor de nada do que o judaísmo está falando. Ele traz uma boa nova para o povo judeu e para todos. Ele traz algo que acampa o mundo todo, né, a todas as pessoas. Então ele é condenado e ele vai ser crucificado. Então, a forma na época, a crucificação na época de Jesus é uma forma de execução muito utilizada para os romanos, mas para punir criminosos, escravos, rebeldes, inimigos do Estado, entendeu? Uhum. Então era uma punição muito humilhante, dolorosa e projetada para causar um sofrimento prolongado e servir de um aviso ao público. Você falou, Tá? né, que eles ficavam lá, não tiravam nunca mais, né? Ficava. Ficava Ó, crucificado e na época morria, e para que o povo pudesse continuar olhando, você passava assim, até por descritos de um historiador da época, Flávio José, que é bem famoso, que era um historiador conceituado do século I, quase não existe, mas ele é um historiador. Os livros dele são muito legais de ler, onde ele diz que você passava pelas estradas e você via aquelas cruzes assim, em vários lugares, e as pessoas ali, esses corpos se decompondo, os animais comendo, quer dizer, que é mais humilhação do que isso, até para a família, nossa, que entendeu? horror, né? Então, essa é a questão. Então, aqui, no Jesus histórico, a gente não consegue entender aonde esse corpo de Jesus não existe. Pela religião ou pelo Cristo mesmo, a gente sabe que ele foi ressuscitado, que houve uma ressuscitação, mas aqui a gente não consegue entender o que aconteceu com esse corpo historicamente, olhando para uma história. Não existe nenhuma fonte que a gente possa dizer onde esse corpo está, que não seja um evangelho, tá? Tá, Então a gente não conseguiu achar. então, assim, ó, nessa primeira parte histórica, o que a gente sabe é que, que Jesus de Nazaré existiu, porque durante muito tempo houve essa divagação. Existiu, não existiu, é uma lenda. Hoje a gente já sabe que é comprovado, beleza. O que aconteceu para além da crucificação, ainda não há dados históricos comprovados de que o que acontece com esse corpo que ressuscita. Aí vai para a parte teológica da história, certo? Isso, exatamente. Por quê? A ressurreição, ela faz parte do movimento cristão primitivo. Esses discípulos dizem que esse Cristo foi ressuscitado, que esse homem ressuscitou. Ele era, você imagina, eles estavam todos ali morrendo de medo, uma comunidade frágil, né? O Messias deles tinha sido morto na cruz, né? E não fez nada, não aconteceu nada. Você imagina como é que aquilo estava para essas pessoas na época, né? E de repente, Madalena, né, Pedro, os pescadores todos para quem ele aparece, aí tem toda a história de Pentecostes, né, onde ele vai ensinar
de verdade. É ali que ele começa os ensinamentos, como Cristo mesmo, onde ele vai ensinar isso tudo. Eles dizem que ele foi ressuscitado. Então, toda a história começa aí. Então, a gente tem que entender que, mesmo historicamente, quando a gente passa do histórico para o teológico, né, existe aqui como se fosse um pino que foi colocado, que é esse homem, pela crença desses discípulos que acreditavam nele, ele ressuscita da morte, né? Assim como ele ressuscitou e ele fez exorcismos e tal, ele ressuscita ele mesmo. E aí, então eles afirmavam que ele tinha ressuscitado. E esse é o evento do Gólgota. É algo que acontece, a morte dele acontece no Gólgota e ele é ressuscitado 3 dias depois. Então, a ressurreição é vista por esta tribo, vamos chamar assim, cristã, né? Que na época ainda não existia como cristã, mas começaram aí a falar sobre o Cristo, o ungido, né? Ela é vista como uma confirmação de que Jesus era mesmo o Filho de Deus, tá? Então, entende? A gente tem uma passagem aí como um pino de que após a morte dele, após de todo esse Jesus histórico, né, nós temos uma confirmação de pessoas que estavam numa comunidade pequena, ainda de uma comunidade muito pequena, que fala que este homem ressuscitou. Então, percebe a força? Como é que eles tiveram essa força? Essa é uma outra pergunta que eu faço. Porque podia ser Apolônio de Tiana que tivesse ressuscitado, né? Mas não, foi essa comunidade que era tão pequenininha, que não tinha força política e econômica nenhuma, que começa, então, começa a montar uma comunidade cristã em cima do nome de Jesus. Jesus, o Cristo. Dá para entender que Ah, tem algo que aconteceu no planeta. Eu queria só pôr esse para que a gente chegue no Cristo. Tem algo que vem da história para a teologia, tem uma coisa aí no meio do caminho, onde parece que realmente algo aconteceu, porque depois isso é disseminado por 2.000 anos. Tudo bem que a igreja toma conta de vários signos, mas isso se confirma durante muito tempo na nossa vida, né? Então, verdade. parece que existiu mesmo um mar na terra onde este homem é aceito como ressurrecto, né? É Então, a interessante. gente começa com esses apóstolos de Cristo, fala, Não, não, só estou dizendo que é interessante isso. É interessante porque é um marco. Eu nunca ouvi na nossa história, que a gente estuda muita coisa, uma virada de chave tão forte como essa. você percebe? E a Porque ele gente começou ali com fala, esses caras pequenos, era Pedro, João, um discípulo aqui, outro aham, ali. Eles continuavam, porque esses discípulos, muitos dos que eram cristãos, não existia ainda o cristianismo como instituição, existia o judaísmo. Então eles frequentavam ainda o templo judeu, aquilo era escondido, né? E a coisa foi tomando um vulto. Como é que isso cresceu? Isso começa realmente a acontecer por volta do ano 34 depois de Cristo. Olha quanto tempo. Então vamos lá já 30 anos depois da morte dele, praticamente. Morte, né? Não, perto da morte dele, mas bem depois ainda. É, começaram a atrair esses cristãos, os gentios, que eram esses não-judeus, né? Por conta de pregações. E como é que isso foi ficando mais forte? A pessoa que institui realmente Cristo como Deus, tá? É Paulo de Tarso. Então, nós temos aí um romano, né, que passa por uma conversão num caminho de Damasco, ele perseguia os cristãos, porque aí vamos matar esses caras, né? Roma e os judeus falavam matem, matem, e eles se escondiam em catacumbas em Roma. Você vê como a coisa foi tomando vulto. Pedro começou a pregar em Roma, e o João em tal lugar, e aquela coisa foi tomando conta, mas parece que essa palavra, o verbo, né, que a gente fala, foi tomando conta dessas pessoas. E essas pessoas que não eram judeus, né, aquilo foi fazendo sentido no coração e na alma deles, né? Então, essa pregação foi fazendo sentido para um grupo de pessoas que cada vez mais foi aumentando, mas ainda estava muito desunido, cada um numa tribo cristã ali, né? Comunidades, e de repente aparece uma figura que é essencial
para o cristianismo, não só para o catolicismo, a Igreja Católica se apropria dele, mas ele é importante para o cristianismo, que é a figura de Saulo, ou Paulo, né? Onde ele era um cara que estava lá para perseguir os judeus, um romano, né? E que ele passa por uma experiência mística, ele é convertido, ele diz que viajava para Damasco, estava indo prender cristãos, desculpa, e ele tem uma visão, né, desse Jesus ressuscitado. E ele passa por uma outra questão. Vou fazer um parênteses. Quando a gente fala de Jesus, do Cristo, a gente vai entender que Paulo era um iniciado dos mistérios antigos. Ele já tinha algo ali, ele não era um romano comum. Ele tinha algo, já que na sua alma, nos seus corpos, que já tinham passado por outras encarnações, por outras questões. Mas aqui ele passa por uma epifania ali, ele fala, opa, né, quem é esse homem que eu não acreditava e de repente ele não, ele ouvia falar e ele estava perseguindo aquilo e de repente ele se abre por por uma outra coisa. Após essa experiência, ele fica cego por 3 dias e ele é curado por um discípulo que é chamado de Ananias e é batizado. Esse movimento, ele vai indo, ele vai se expandindo, né? Então, esses discípulos vão trazendo essa boa nova, vão pregando essa palavra, entendendo que isso acontece depois de um Jesus ressuscitado. Isso é Tá. importante para o Cristo, porque esse período que ele ressuscita, que a gente chama de Pentecostes, é onde ele realmente orienta e onde esses discípulos têm uma abertura de de uma Visão. outra visão para que eles possam fazer essa pregação. Então, quando eles falavam com o verbo. Então, eles conseguiam passar essa palavra e as pessoas ouviam aquilo como uma maravilha, tá? Então, nesse momento, foi importante, mas quem realmente faz a disseminação que tem força para fazer isso é um homem chamado Saulo, que era um romano, tá? Que foi conhecido depois como Paulo de Tarso, né? Que era um romano que perseguia cristãos e que ele está indo um dia perseguir cristãos em Damasco, na Síria ali, e ele acaba tendo uma visão com esse Jesus ressuscitado. Então ele tem uma epifania, abre algumas questões ali dele e ele acaba tendo uma experiência mística, né? E depois dessa experiência ele fica cego por 3 dias. E ele diz Cego? que foi curar cego, Cego. cego. Ele diz que viu um clarão, aquilo se abre, ele tem uma luz enorme e aquela luz cega ele. Ele é fechado para o mundo externo. Nesses 3 dias ele fica fazendo um trabalho interno, né? Que a gente sabe que Paulo era um iniciado dos mistérios antigos. Então nesse momento ele entra no processo de iniciação e ele diz que foi curado por um discípulo chamado Ananias, tá? E Olha, ele é batizado. Então ele é curado. Você percebe? Então os discípulos também faziam curas. É que isso não é muito divulgado, porque o foco não era isso, são os ensinamentos de Jesus. Mas eles também faziam, né? E aí então Paulo se converte e ele muda de lado, vamos brincar, ele muda de lado e aí ele vai então começar a divulgar essa palavra. E qual que é a diferença dele para os outros discípulos? Primeiro que historicamente voltando, Paulo o que Paulo, as cartas de Paulo, como ele escrevia, né? Muitos desses discípulos não escreviam, era só palavra oral, mas Paulo escrevia, então ele fazia cartas. Então, os documentos mais antigos é que nós dele. temos é de Paulo. Tá? Paulo, depois Marcos, o Evangelho de Marcos. Os outros evangelhos vieram depois. É 30 Todos e pouco depois da morte de Cristo. isso, A tá? ressurreição, aliás, né? Ano 30, ano 30, um pouco depois, isso. Então, aí o que que acontece? Ele mesmo vai depois, 3 anos depois, ele vai para Jerusalém e ele se encontra com Pedro e com Tiago, que eram líderes da igreja cristã. Então ele começa a disseminar, só que de uma outra forma. Ele vai escrevendo para os filisteus. Tem uma passagem muito bonita que até que foi estudada pela filosofia de Paulo de Tarso, onde porque ele traz muito forte essa questão de que Jesus era Deus, né? Porque tem uma coisa de trazer a deidade. Como que apareceu esse Deus? Ele era um homem, um revolucionário, ele trazia tudo aquilo, mas como que vai essa ideia de que ele era um Deus?
né? É Paulo que dissemina muito isso. Tanto que tem uma questão, Hegel, que é um grande filósofo, ele escreve um livro chamado A Monstruosidade de Cristo, A Monstruosidade de Cristo, onde ele questiona isso, porque quando Paulo vai falar para os atenienses, os gregos, eles estavam acostumados com os deuses, né? Ali, Semideus, um tal. semideus. Então, ali ele diz, ele não era um semideus, ele não era como Hércules ou Teseu, né? Ele não era como os deuses gregos que assumiam outras formas, mas eles eram o deus. Zeus virou um ganso para ir lá e seduzir Leda. Então eles se transformavam, mas dentro de um homem nunca existiu um deus, tá? Então isso é uma monstruosidade na visão filosófica e é disso que Paulo está falando, tá? Tanto que eu vou até pedir para você para ler a primeira carta de Paulo aos Lê, Filipenses, lê. que é uma carta Vamos. muito antiga. Ele fala dessa condição divina, né? Ele diz assim: ele tinha a condição divina, mas não se apegou à sua igualdade com Deus. Pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de servo e tornando-se semelhante aos homens, assim apresentando-se como simples homem. Humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou grandemente e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que o nome de Jesus, se dobre todo joelho no céu, na terra e sob a terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha que Tá? louco Então, ele isso. escreve essa carta no ano 30 e pouco depois de Cristo, Pô, é muito dizendo perto, né? Porque tem evangelhos que foram escritos 300 anos depois, não, depois, é ele não. muita coisa. Isso. Então, onde ele está trazendo essa experiência de que Cristo, Jesus era o Cristo e é Deus. Ele traz Cristo, esse, ó, gente, essa, é ungido, Cristo né? Deus. Cristo é o ungido, é o que foi Ungido. batizado, Sim. né? Então, desce o Espírito Santo. Mas ele traz esse momento onde ele diz que ele é Deus. Né? Isso nunca existiu. Você entende que isso era uma coisa para o mundo? É uma nova. Muito Isso aqui, grande. hoje, para nós, a gente escuta por conta da religião, depois de toda essa questão católica e tudo, a gente entende que é normal, assim, isso parece que é normal. Jesus era o Cristo, a gente fala disso corriqueiramente. Mas para a época, isso era uma heresia, uma horror. Fala, como assim? Chegar para um ateniense, para um grego e dizer, era um Deus encarnado num homem, era o Cristo em um homem. Você está louco? Né? Então, você imagina como isso era novo. E por Uhum. que que isso, então, foi crescendo? Entende? Então, Paulo foi um que começa muito fortemente a... inclusive, ele pregava em sinagoga. Paulo. Ele ia na sinagoga, até que ele foi morto, né? Aí ele sofreu uma forte oposição de judeus e outros grupos, e ele acabou sendo morto, só que como ele era um cidadão romano, a morte dele foi pela espada, né? Ele foi decapitado. Você Não foi uma acha? morte de Cristo. Queria te fazer uma pergunta. Aí, porque então a gente tem todo um movimento, né, da pregação dos apóstolos, dos discípulos, e lendo, inclusive, né, nos estudos de Maria Madalena, que você sabe que eu amo, ainda mais os evangelhos apócrifos, ou mesmo os gnósticos, sempre me atrapalho nessa palavra, que são os evangelhos não reconhecidos, o quanto que eles, na verdade, tinham essa aspas, igreja do amor, né? Essa forma de falar Hum, sobre o cristianismo, que é diferente do catolicismo, esse cristianismo primitivo que prega, né, essa abertura, principalmente, né, do amor, da compreensão, da boa vontade, etc. E de repente, esse negócio começa a crescer tanto, as pessoas começam a ver que é tão simples, né, não tem intermediação com Deus. Foi aí, em algum momento, em que a igreja tomou isso. Porque como Isso, que pode isso, né? Assim, tipo, ah, não, isso. isso é uma coisa que eu acho tão curioso. Como que pode, então, se Jesus era uma pessoa tão diferente, se a palavra dele ia tão contra tudo, como é que a igreja se apropria disso, né? Eu achei isso muito curioso, essa parte teológica. Como é que se transforma no Então, catolicismo
então. Porque a gente tem que falar de história um pouquinho. O que que acontece? Tem a expansão das primeiras comunidades cristãs, que é isso. Então começam a surgir nas cidades do Império Romano. Elas ficam muito em Éfeso, por exemplo, na Turquia, em Roma, em Corinto, na Antioquia, tá? E pra você ter uma ideia, na Antioquia foi a primeira vez onde os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos, tá? Olha, É ali, né? Isso está em Atos dos Apóstolos, tá? Começaram a ser escritos evangelhos, as coisas foram indo, né? Esses textos, eles ajudam a unificar um pouco a fé cristã. Eles foram sendo escritos. Então, se a gente for ver, o cristianismo ele foi visto antes como uma seita do judaísmo e, com o tempo, ele foi perseguido pelos romanos por conta disso, especialmente sob Nero, tá? Nero foi um horror, né? Quando acontece, aí que é importante, tá? Tem fatos históricos. Acontece a destruição do Templo de Jerusalém na 70 depois de Cristo. Esse segundo templo é destruído, tá? Por, por bárbaros, né? Que tomam ali de novo tomam a Palestina e aí o que que acontece? Esses judeus se pulverizam para o mundo, entendeu? E nesse momento, deixa eu só achar aqui para frente, nós temos né, essa queda já começa a dissolver algumas coisas. E aí o que que acontece? O mundo romano começa a entrar em decadência e a gente percebe que tem várias tribos, tem na Turquia, tem aqui, são vários cristãos, interessante. são todos espalhados, vamos dizer assim. Aí tem um homem que chama Constantino, que é um Ah, imperador, tá? No século IV, nós já estamos no século interessante, IV, tá? gente. Que é ele que vai fazer a legalização e a consolidação do cristianismo. E aí também tem uma coisa à parte que um dia a gente pode estudar, que é a mãe dele que faz isso, na verdade, ela era cristã, e é ela que acredita nisso, tá? E ela faz a cabeça dele, e ele acaba, por questões políticas, para poder unir, ele fala, opa, isso está pulverizado, nós estamos passando um movimento, os bárbaros invadindo, toda a questão, os germânicos invadindo, né, por ali, e tem essas tribos cristãs, então ele traz essa questão para ele, tá, para não perder poder, ele acaba, então, legalizando primeiro a religião e depois consolidando a religião através de todos os concílios. Então, o cristianismo passa a ser a religião oficial, tá? Perto de 300, final 380 depois de Cristo, perto do século IV, a gente tem, pra você ter uma ideia, depois o Teodósio, que é um outro imperador, ele declara o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Entendeu? Então, eles tomam conta do cristianismo em si. Mas Só daí que eles. o que é que vira, não é mais aquele, é isso que eu quero que vocês entendam, não é Isso. mais aquele cristianismo. Eles já começam a montar, ele já não era mais uma religião que era tolerada, ela começa a ser o eixo central do poder religioso e político do Império Romano. Mas eles mudam o discurso, né? Total. Não, então aqui a gente ainda está na formação Tá, é do, o comecinho. Aí, ainda então, a ele palavra de. traz, ele a pa- unifica, ele legaliza, e aí ele Tá, começa trazer a gente chama de concílios, tá. tá? São os concílios ecumênicos que vão definindo toda a ortodoxia da religião, visto como uma religião. Vai E aí lapidando. Não, isso entra, isso sai, isso aqui não ela é é bom. separada oficialmente do Tá, é. judaísmo, tá? E aí o primeiro concílio é chamado Concílio de Nicéia, tá? Que é convocado por Constantino em 325 depois de Cristo, que foi o primeiro concílio ecumênico da história, que combatia o arianismo, tá? Uhum. Que arianismo era um cara, né, que chamava Ário, e que ele dizia que Cristo não era Deus. Era essa a primeira coisa. Então, não, sim, Cristo é um Deus, então eles começam a definir, entendeu? A mesma essência de Deus está no Cristo, eles introduzem o credo de Nicéia, que torna a questão central, estabelece a data da Páscoa como sendo a data da ressurreição, Olha lá. né? Eles começam então a tomar, isso começa a tomar uma forma.
Importante você entender que ele vai começando a tomar uma forma aqui. Vão tendo algumas questões e tudo mais, mas um dos últimos concílios foi nesse movimento, foi o de Calcedônia, em 400, que é onde define a dupla natureza do Cristo, que ele é humano e divino, sem nenhuma confusão, mudança, divisão ou separação. E essa definição levou a algumas cismas de igrejas orientais que diziam, não, ele não é. Porque se a gente for ver hoje, nós temos vários cristãos que não entendem Cristo como Deus, mas como um sábio, como um Messias. Até hoje, por exemplo, se você for para religião espírita, um dogma espírita, eles não entendem que ele é Deus. Eles entendem que ele é um sábio e que ele é uma pessoa importante, mas não que ele é Deus, tá? Então, isso é instituído para a religião, então, importantíssimo isso. A religião católica, quando eles começam a movimentar a cristã, na verdade, ainda aqui, através desses concílios, eles começam a colocar, como é que eu vou dizer, a sistematizar um dogma teológico, tá? Aí, o que que acontece? Existe a queda do Império Romano, né? Olha que importante isso. Imagine que até agora a gente tem povos lutando contra povos e tomando uma dominação geopolítica, o que a gente viu até aqui. Nesse momento, a gente tem a queda do Império Romano. O último imperador romano no Ocidente foi Rômulo Augusto, e ele foi deposto por um líder bárbaro. Tá? E isso é o marco do fim da Antiguidade e início da Idade Média. Olha só. Tá? Aí o que que acontece? Essas invasões germânicas vão tomando conta, com saques, tem todo um declínio econômico, e Roma cai. Entra numa fraqueza militar, falta recurso e pronto. Existe a deposição de Rômulo e acabou. O chefe militar toma conta e se declara rei da Itália. Tá? O que que acontece? Toda a transição do poder do Império Romano é transformado na Né? ascensão da Igreja Católica, A como igreja uma das vira o império. principais instituições na Europa. Tá? Então, Impressionante. por que que a gente tem hoje o Estado do Vaticano? Porque virou um Estado, percebe? Entende, Uhum. entende o que estava acontecendo? Então, os povos, eles estavam lutando entre si. De repente, é uma religião que está tomando conta, como foi o judaísmo. Tem um pé ali, percebe? Tem um pé no judaísmo, na forma. Ela toma conta do Ocidente, do Oriente, porque tem a Igreja do Oriente, inclusive, cai só no século XV. Né? É. Aqui a gente tem toda uma igreja formada ao longo de séculos, que essa transformação, então, ela envolve mudanças políticas, sociais e religiosas, aonde a igreja assume um papel central como guardiã da cultura romana e mediadora. Impressionante isso. É uma forma de Aí fazer é uma salvaguarda do império, né? exatamente. Entende? Mas aí já não é um país, né, como Não, Roma, não tem imperador. você já Não, está é a falando de uma. igreja que é É, soberana. E aí ela vai catequizando, vai vir as catequeses, ela vai catequizando os bárbaros. Então você vê reis bárbaros, né, que a gente escuta na história, os reis são todos católicos, senão ia morrer. olhando assim é muito impressionante, porque assim é um Não tem império que nada a ver com o que Cristo trouxe, com o que Jesus trouxe, nada a ver mesmo. percebe? Eles trazem algumas questões, Se né, apropriaram total, mas né? se apropriam desse signo e aí a igreja consegue trazer uma questão de domínio mesmo. Então, se você, e aí é quando Calvino, até lá na frente, se revolta. Você tem que me pagar para poder entrar no céu, né? Só quem é católico é que ganha o céu, senão você vai ter. Não está aqui na terra, a coisa está lá. Então, aqui você domina, faz tudo, mas você dá para a igreja, porque a igreja vai guardar as coisas para que você possa ser aceito no céu quando você morrer. Então, eles começam a fazer todo um dogma, a criar uma outra coisa. Tudo bem, vamos imaginar que o cristianismo ainda está na, Espinha na dorsal. espinha dorsal da Aham, Igreja Católica. Então, amai-vos uns aos outros. A gente escuta isso, mas ainda hoje como um discurso que parece que é separado disso, concorda? verdade. Até Uhum. eles às vezes nem conversam, porque o poder está instalado ali, nesse lugar, né? Aí começam as cruzadas, inverte. Eu começo a perseguir quem não é cristão, né? As cruzadas que vão fazendo tudo isso, vão levando não só eles, como um mundo, a caça às bruxas, né? A gente tem todo um momento aí que está dentro da Idade Média,
né? Então, a Idade Média, ela vai desde o século V, praticamente, até o século XV, É muito tempo, gente. muito que a gente chama de Idade das 10 Trevas, que é séculos. quando a igreja assume praticamente o mundo ocidental e oriental. Assume o mundo que existia na Nossa, época. gente, eu fico imaginando Jesus olhando tudo isso. Ele fala, meu, pessoal, vocês não entenderam nada. Aliás, tem uma coisa muito legal que eu estava ouvindo outro dia um historiador falar, que ele falou assim, se a gente apresentasse hoje esse Jesus ou esse Cristo para Jesus, ele ia dizer que não sou eu, né? Não é Esse comigo, cara não sou eu, não. né? Esse cara não sou eu. Não sou eu. É, isso mesmo. E aí isso vai acontecendo durante séculos, a igreja se coloca, gente, até em questões assim, a centralização era tão grande, onde eles instituem então o Papa como espiritual, a autoridade espiritual máxima na Terra, que é como eram os Césares, não tem diferença, né? As catedrais góticas se desenvolvem em escolas que deram origem às universidades. Então, se um dia a gente quiser fazer uma viagem para Chartres, ela é uma das principais É. universidades na época, tá? Onde ali tem todo. Na época o povo não escrevia, né? Não lia. Então essas catedrais eram construídas porque eles funcionavam como uma Bíblia de pé, né? Então você via ai, Os vitrais. Os os vitrais. vitrais que contam uma história, você via aquelas imagens que contavam uma história para esse povo, que não era uma história lida. Então, é uma Bíblia que eles tiveram que pôr de pé para que eles entendessem a Bíblia, né? Assim, Então, assim era no Egito também, viu? Os é, hieroglifos e todas as pinturas nos templos é a mesma coisa. por causa disso, porque não sabiam ler, exatamente. Exatamente. Né? Então, nesse momento, as coisas foram, cruzadas foram, que eram essas expedições militares, religiosas, que iam recuperando a Terra Santa dos muçulmanos, porque teve uma Gente, invasão é uma muçulmana. loucura. Isso tudo, e aí volta aquela pergunta: isso tudo por conta de um homem. Isso, Esse olha o shift movimento que aconteceu. Então dessa é mudança. importante, isso que você está dizendo é super importante, Gá, porque é isso. Percebe, ele traz uma mensagem, essa mensagem ela entra no mundo de uma forma. Mesmo vamos tirar a questão da igreja, mas o cristianismo vindo pela igreja, ele toma um vulto tão grande que a gente não pode entender que ele era um homem. Tá bom, tem toda a invasão antropomórfica, a gente chama que é do homem trazer a forma dele, mas percebe que a base do amai-vos uns aos outros e esse pai está perto de mim, né, o que Jesus trazia, a gente continua entendendo assim. Percebe? Então é uma questão que continuou. Então ele entra no mundo de uma forma absurda, entendeu? É como se ele entrasse mesmo no sangue da terra, né? De toda a cultura ocidental, gente. E aí você falou do sangue da terra, e aí eu não sei se cabe a gente falar um pouco sobre essa parte dele crística, se já é o momento de você trazer isso, porque eu acho que eu já estou me adiantando um pouco, mas eu lembro da conversa que a gente teve sobre as gotas de sangue dele, que quando ele está na crucificação, aí olhando para o lado mais esotérico e místico, que quando o sangue dele cai na terra, etericamente aquilo muda a frequência. Então, não sei se é o momento, mas seria legal você, então, Sim. contar para a gente dessa terceira etapa, porque, gente, vamos lá, só para a gente poder acompanhar o que a Márcia aqui falou. Veja bem, ela trouxe um contexto histórico de Jesus, desse cara que cresceu sob a égide de uma época extremamente conflituosa. Veja bem. Então, ele, né, ganha uma força enorme, né, onde ele vai contra um sistema onde ele aprende e bebe de fontes importantes, como por exemplo dos essênios, aprendeu um monte de coisa com João Batista e por aí vai, e de repente você conta que do nada houve uma mudança, né? De repente algo aconteceu. A palavra dele começa a entrar, como você disse, não pelos ouvidos, pelo coração. As pessoas, é como se a palavra de Cristo mudasse a frequência das pessoas. Algum fenômeno ali aconteceu. Vamos lá. Aí a gente está indo para a parte mais teológica, que é transformar, né? E aí o Paulo, né? O Paulo de Tarso, ele traz esse homem em forma de Deus, Deus em forma de homem,
onde ele tem uma revelação e, opa, uma religião religar e instituído, o cristianismo. E a gente está falando de um cristianismo mais primitivo. Depois, por conta de toda a queda do Império Romano, a coisa está se perdendo o controle. Igreja vê, opa, essa galera curte isso aqui, vamos se apropriar, vamos lapidar, e a gente coloca a galera, né, dentro de uma caixinha. Lembrando que lá atrás, quando você menciona os judeus, eles acreditavam nesse Deus punitivo. Olha que louco, que sem querer volta para o mesmo assunto, né? É, Agora, a gente está dizendo que, para além de tudo isso, existe o que você disse, uma espinha dorsal do cristianismo real, primitivo, que é o que o Cristo falava, né? Do está em nós, amor que está em está em todos nós, nós. E a gente está aqui, em pleno 2024, via Zoom, indo para o YouTube, falando dele. falando do maior influencer dos últimos 2 milênios. Então, algo crístico, gente, o cara é pop, entendeu? É, Ele é mais pop que o Michael Jackson, gente. Vamos falar então, a verdade. é isso mesmo. Explica sobre isso, porque algo aí Mas antes de acontece. ver, então, agora eu vou usar uma visão que eu falei é cósmica, ela não está na Cosmo. Terra. Tá? Então, entendendo que o evento do Cristo, ele é um evento dos deuses, ele não é um evento humano em si Boa. ainda. Nós estamos nos apropriando dele ainda. Por isso, Ai, então, Steiner, eu vou falar pela visão antroposófica, tá? Isso é Rudolf importante, Steiner, pessoal. tá? Pela visão da antroposofia. Ele ainda não está. Steiner diz que nós precisamos de 3 milênios para que essa mensagem seja assimilada ainda, tá? Falta Na 1000. época dele. Então, imagina. Nós estamos, então, é uma coisa que vem. Você vê que a gente tem a queda, agora nós estamos tendo uma queda da Igreja Católica, uma questão, percebe? Esse espiritualismo, nós estamos, por Steiner, nós estamos na época da era da consciência, né? Na alma da consciência que está brotando. Então a gente está começando a entender o que, que é. Nós estamos falando sobre isso. Hoje eu escuto muitas pessoas dizerem: eu sou cristã, mas não sou católica, né? Parece que voltou aquele primitivo de uma outra forma. Ele está entrando. Então, ele teve que vir. Parece que a Igreja Católica ela toma conta do mundo para que isso possa ser disseminado de uma forma com poder, porque era o que dava para ser feito na época. É o que, é Então, o isso que, é o é que importante. tínhamos, Era a né? consciência humana. Ainda era Foi bárbara, necessário, fora, inclusive. foi Fez-se um grande. necessário. A igreja, sem querer, fez um grande É, favor de manter viva não tem, a não tem energia. nada errado no universo, Sim, né? perfeito. Eu não sei muito bem. Às vezes eu me pergunto assim: foi a Igreja Católica que se apropriou do signo de Cristo ou foi Cristo que se apropria da Igreja Católica para fazer isso acontecer? Aí eu Né? gosto mais dessa parte. Pois é. Então Deixa eu eles acho que acharem que sim. eles estão Porque mandando, foi vamos uma fazer época, desse eles estão jeito mandando, aí. Não tem eles jeito. fizeram, É, para eu eles poder, fizeram para as eu coisas. poder chegar daqui 2 mil anos, os caras estarem É, falando, para Gabriela e a Márcia estarem lá no Zoom falando, precisa acontecer tudo precisou isso. tudo isso. Vai, deixa assim, daqui a pouco isso muda. O que que são 2 mil anos? Então, o que é que fez esse homem, né, trazer tudo isso? Então, numa visão cósmica mais crística, eu queria primeiro trazer a figura de duas pessoas, tá? Que é onde eu vou começar. É o que eu falei aqui no início. Vou retomar um pouco do início, que é assim. O que eu vou falar aqui não é numa linguagem comum, vou falar talvez algumas coisas que vocês falem, que talvez como foi aquele que fizeram para Jesus lá na época, tá? Então eu estou Tá, trazendo algo novo, que talvez tá, não esteja no mundo, assim como o que eu trouxe aqui em toda essa conversa, aquilo que ele trouxe também era o quê? Como é que um Deus vira Cristo? Como é que um homem vira Cristo? Essa que? questão ainda existe, essa pergunta. A verdade Tá, é essa, né? fechou. Então, para que isso aconteça pela antroposofia, eu precisava de um homem especial, será? Né? Para que o evento crístico pudesse acontecer? Essa é uma pergunta, né? Então, é importante compreender de que Steiner traz este homem como sendo sim, esse Jesus histórico é um homem comum. Era Uhum. necessário que fosse um homem comum. Mas esse homem comum, ele precisava ter os corpos dele trabalhado, porque ele não iria aguentar a energia crística. Então, um fator importante para o evento crístico não era para ter um iniciado, ele tinha que ser um homem comum. O invólucro tinha que ser comum. Está dando para entender? Então, Tá. Cristo, o histórico, eu acho que se junta aí com a questão, né? Steiner, sem nenhuma condição histórica na época, consegue entender que esse homem era um homem comum, como a gente vê hoje na história, Sim. né? Mas ele precisava ter esses corpos prontos. Então, eu queria trazer a figura de Adão e de Zoroastro. Eu vou explicar isso depois em um outro dia, mas de alguma forma, são duas figuras importantes
que estão ligadas a esse evento crístico. Tá? Zoroastro era um profeta fundador do zoroatrismo, é uma das religiões mais antigas do mundo, que teve origem na Pérsia, que hoje é o Irã, viveu momentos entre o século 13 e 6 antes de Cristo, Olha, faz tá? tempo. Mais ou menos, que a gente, né? Mais ou menos. E ele teve um papel crucial a introduzir também nessa época conceitos religiosos, filosóficos, que influenciaram muitas tradições como o cristianismo, o islamismo também, Uau, tá? uau. Só que ele estava nesse lugar, ele era persa, né? E ele é o primeiro nos escritos persas que diz: vejam que está vindo do sol um ser para a terra. Ele diz isso, né? E a figura de Adão como uma figura de algo, vamos traduzir assim, como se um pedaço da energia de Adão tivesse ficado resguardada na pureza, né, na Lemúria, antes do pecado, uma parte desse homem foi guardada, tá? Então eu queria trazer essas duas figuras, né, para poder dizer para vocês que de alguma forma os corpos de Jesus são uma coisa tão diferente, né, que eu vou falar, mas assim, os corpos foram preparados com esses dois seres, os corpos de Jesus de Nazaré, tá? Então o primeiro ponto que a gente traz, que você me perguntou lá em cima de Belém e de Nazaré, é de que, Isso. para a antroposofia, nós temos o nascimento de dois meninos, tá? Um Dois Jesus. menino, Duas pessoas, dois, hein, gente? Dois meninos. duas pessoas, Dois isso, meninos Jesus. Um que dois nasceu em meninos, Nazaré e outro que nasceu em Belém. um que nasce em Nazaré, tá? Então, vamos imaginar o seguinte: ele tinha que vir da linhagem de Davi. Davi teve dois filhos, um chamava Salomão e outro Natã, certo? Então, Uhum. esses dois filhos de Davi são os que vão, de alguma forma, trazer esses dois meninos. Eles partem da linhagem de Davi, Uhum. tá? Um nasce em Nazaré e outro nasce em Belém. Então, nós chamamos de um Jesus salomônico e um Jesus natânico, Ó, tá? temos dois Jesus aqui, ó. Pronto. Quando essas crianças nascem, isso, essas crianças nascem, nós temos no Jesus, que é chamado de salomônico, ele traz o corpo, uma parte, vamos dizer, o corpo etérico de Zaratustra, tá? E o menino que nasce em Belém, ele traz uma parte, o corpo etérico de Adão e de Buda. Depois eu falo isso num outro momento, mas Adão, que é o princípio ali, Então, tá? temos o menino Adão, Então temos nós o temos menino com a dois meninos energia de Jesus. Adão, a gente tem a energia de Adão e tem a energia de Jaratrã. São dois meninos. Esse, esse menino que nasce, vai fazendo aí, esse menino que nasce em Belém, tá, que você está mostrando aí, ele era considerado uma pessoa que tinha pouco cognitivo. Ele tinha uma deficiência mental, vamos chamar assim. Ele não conseguia Que é o de internalizar muitas Belém. coisas do mundo externo. O Que é que o, nasce em Belém é o que é Natânico o Adão, que é o Adão. de Adão. A Isso. energia de Adão. Então ele tinha, então ele não era considerado uma pessoa normal ali na época. Tá? Isso é o que Steiner diz, que Steiner era um clarividente. Ele olha isso nos registros acásticos do planeta. Tá? E ele diz, então, que ele não tinha muito reconhecimento do mundo externo, mas ele tinha uma interioridade profunda, sentimentos extremamente profundos e puros. Ó, puro, igual a pomba. Tá? Então, por isso, ele não foi influenciado por nada externo. A mente dele não teve nenhuma influência externa, porque ele não entendia o que o mundo externo estava buscando. Ele só tinha o mundo interno. Tá? E eu tinha um outro menino, né? E esse menino ele foi filho único, tá? É um nascido em Belém. E a gente tem um outro menino, que é um menino que recebe o corpo a alma de Zaratustra, que ele é nascido em Nazaré e ele tinha outros irmãos. Depois disso aí a gente pode conversar, que fala um pouco do Sim, que é Maria, quem era a Virgem. Depois a gente fala perfeito. sobre Gente, isso, essas vocês já Marias. estão vendo que Então, vai ter continuação aqui, né? São Tá, duas Marias e dois José, tá? vamos Um de lá. Belém e outro de Nazaré. Então, para que isso pudesse acontecer, para que esse evento crístico pudesse acontecer, nenhum corpo humano, E né, aguentar. sustentaria a força crística de um ser de quinta para cima, né? Então, o que que acontece? Ele se divide em dois a princípio, mas aos 12 anos que tem aquele evento do Jesus no templo, lembram? Ele não fala nada da infância de Jesus, mas aí eles marcam o Jesus aos 12 anos vai no templo. Por que isso está na Bíblia? Né? É porque é ali.
que acontece a interação entre os dois meninos. E Os eu dois acho são levados. curioso, e eu acho Hã? curioso, e vou até te interromper, porque é curioso o número 12, né? 12 apóstolos, Isso. Tá 12 totalmente ligado. tribos de Israel, Sim, sim, né? A gente vê isso o mesmo. número 12 no zodíaco, os Total, 12 total. signos, Isso é uma outra história, ai, exata, mais um podcast, gente. mas é isso mesmo. É importante a Impressionante. gente Então, ler ó, 10 e 12. o 12 no tarô é um enforcado que vira, que alquimiza. Então, veja bem, encontramos os dois meninos se encontram no templo. No templo. Eles estão indo para um lugar onde eles são reconhecidos Fisicamente, pelo templo, fisicamente. fisicamente, o de Nazaré e o de Nazaré e o de De Belém se Belém encontram. se encontram. E nesse momento, dentro do templo de Jerusalém, existe então o menino Jesus, né? O corpo de Zaratustra, que ocupava o menino Jesus salomônico, passa para o corpo do Jesus natânico, onde era. Esse passa para esse, o de Adão Ou passa para seja, esse. mas só podia acontecer aos 12. Antes ele não poderia acampar essa energia. Teve Eles que se ter, fundem. ele tinha que ter, tá entrando quase já nos hormônios, as questões, né, dos corpos tinham E que é o estar bar prontas para que ele mitzvah, pudesse. é com 13 anos, né, Márcia? O bar Isso mitzvah mesmo, vai com é o que eu ia 13 falar. anos, by the way. Exatamente. Então tem uma coisa exata, é o que ele foi fazer lá. É quando ele vira homem, Vai lá, né? junto É o bar mitzvah e é onde ele vira homem. Por isso a ah, idade, tá? Então, ele era uma criança e ali ele vira um homem. se E tornou aí tem uma outra coisa interessante no Evangelho, acho que é de Lucas, se eu não me engano, agora não sei se é Lucas ou Mateus, mas onde ele traz essa questão de os pais se espantam, né? E dizem, ué, como que ele está falando essas coisas com esses sacerdotes aqui do templo? Né? Eles vão embora e não acham o menino, não tem uma tem passagem que fala a sobre isso. passagem, aham. Por que que eles se assustam? Porque esse era um menino que ele não tinha cognitivo. De repente ele está discutindo, ele desperta. Tá? E por quê? Porque o corpo, a alma, né, o corpo etérico de Zaratustra entra nesse menino que era adâmico, que tinha o corpo preparado, o corpo puro, mais preparado, e é este menino que faz o ministério todo acontecer do Cristo. Tá? Não, Então, é o que nasce em Belém, é o que recebe em primeiro lugar o corpo de Adão, ele recebe então o corpo de Zaratustra, e nesse momento ele começa aos 12 anos. É o que a gente vai ver depois lá na frente, é quando ele começa os aprendizados dele para que ele possa então acampar o Cristo. Tá? Então depois a gente pode falar, porque tem toda uma parte esotérica onde ele viveu com os essênios, por que que ele chorava quando ele via a pobreza, a miséria, como é que esse menino aos 24 anos se comportou. Tem um livro do Steiner muito interessante que chama O Quinto Evangelho, tá? Onde ele traz um pouco desse lugar do Cristo faz nessa tanto forma. sentido isso, né? É engraçado que você está falando, vou fazer um Deu para parênteses. entender? Não ficou Não, confuso? deu super. Mas antes de você continuar falando mais um pouquinho, tem um parênteses que quando você estuda a Grande Fraternidade Branca, falam muito dos Kumaras, né? De Sanat Kumara, que é É, esse ser, esse pai maior que mora no Sol, né? Algumas pessoas falam que é de Vênus, outras pessoas que falam do Sol mesmo, e que então o Kumara, Sanat Kumara tem o filho Sananda que precisa vir para cá para poder ajudar e que que é o Cristo. que é o Cristo e que a energia de Sananda é tão forte que ele precisa se repartir em 1000 pedaços e um deles vai para Cristo, tipo a grosso modo. É muito Isso. interessante, faz super sentido É, mesmo. porque faz sentido para os Kumaras, por isso Adão, por isso Buda, está tudo dividido, é tudo a mesma Sim, coisa, tá? Então, exato. porque Saint Buda traz uma Germain, boa nova, não precisa ser uma alma velha como Zoroastro, como Zaratustra, ele foi né? Então, ele perfeito. tem que trazer, você tem que ser uma alma nova para trazer uma boa nova. Então, o Cristo precisava dessa alma nova para esse momento. Então, sai todo o desenvolvimento desse menino, a partir daí é feito de uma forma diferente, que a gente não sabe qual está escondido, porque não importa a princípio, porque tudo isso foi feito para que esse Cristo pudesse vir, então o que importa é o evento crístico, ele é cósmico. Então, nesse momento, quando ele vai, então, lá no Jesus Histórico, quando ele vai
e a gente chama historicamente que ele passa por uma metanoia, lembra? Os Lembro. historiadores A falam disso, transformação. Aham. né? Ele muda de mente. É quando no batismo, então, João Batista reconhece esse ser, na verdade, tem ali dentro, ele está ali envolvido por toda a aura de Zaratustra e de Adão. Ele reconhece esse ser e aí naquele momento ele faz no batismo, né? João Batista era um iniciado, assim como Paulo de Tarso, Saulo, né? Eles eram iniciados, onde nesse momento essa energia crística, esse ser toca, ó, importantíssimo, ele toca o corpo de Jesus. Ele só toca. Por quê? Porque durante 3 anos ele vai fazendo um trabalho. Eu acho isso lindo, que é o que mais me emociona, né? Ele faz um trabalho super forte de entrada no corpo, né? De assumir mesmo o corpo humano. Isso é um outro mistério, é uma outra momento que tem que entender o que que é isso, o que que o corpo, porque o corpo é o espírito, tá, gente? O corpo é o espírito opaco, vamos chamar assim. É o que acontece em Stonehenge quando a gente vê a sombra, né? Que bate o sol e vem a sombra. É um mistério isso. Né? Então, antigamente, o que acontecia? Se a gente for olhar o Velho Testamento, qual a diferença dele para o Novo Testamento? É exatamente a vinda de um ser que nos traz como indivíduos, que nos traz consciência individual. Porque até então, você vê, eram as religiões, estava tudo acontecendo ali, mas tem essa questão de grupos. A gente chama de alma de grupo. Né? Aham. Jeová é que dizia tudo que tinha que acontecer com o povo. E a gente está num processo de individuação. Nesse processo de individuação, o que acontece? A iniciação agora tem que ser feita dentro do corpo e não mais fora. Como você estava me falando até antes. Né? Antigamente, esses mistérios aconteciam com o corpo, com a gente fazendo uma viagem astral, indo para lá. O Cristo está nos dizendo que isso é possível dentro deste corpo. Perfeito. A gente vai, na verdade, é fazer o que ele fez na ressurreição, é transformar o corpo, o que a Rosa Cruz traz de corpo-alma, né? Que é esse corpo de serviço, é disso que ele está falando, é isso que ele está mostrando. Mas isso ainda para a gente não é reconhecido, a gente ainda não entende como isso pode acontecer. Ainda é um mistério, tá? Para a nossa consciência. Mas ele teve que passar esse Cristo, ele toca o corpo de Jesus e ele passa por uma experiência de vida terrena de 3 anos, importantíssimo, sem que lhe pesasse um karma. Ele tinha que fazer esse papel sem ter karma. Certo? Gente. Né? Então ele vem como um ser, ele vai tocar e ele não tem um sofrimento kármico para passar por tudo que ele passou. Então, esse é o sofrimento que a gente diz. Ele se deu para nós, né? Como Cristo. O que é o Cristo? É isso, né? Esse sofrimento que não era merecido, é um sofrimento inocente, puro, que ele passa. Não é carne, tá? Isso eu acho que é um ponto importante. Então, o que acontece? Nesse caminho, Cristo, ele não se une no começo completamente no corpo de Jesus, havendo apenas uma tênue, tinha uma ligação pequena, onde ele ia tocando esse corpo. Ele não acontece de uma vez. Então, é importante a gente compreender, se vocês forem ler os evangelhos, vocês vão ver isso aonde? Que no início ele fazia muitos milagres. Ele curava, ele ressuscitava, ele exorcizava. E se vocês forem ver no final da vida do Cristo, ele para de fazer milagre. A Porque gente não está vê isso. encarnando, esse corpo crístico está O entrando, não é corpo isso? de Zaratustra sai, tá? Ele não pode estar. Tem que ser um corpo, como diz Steiner, um receptáculo vazio, né? Então ele sai e o corpo de Cristo é que vai tomando conta. Então, imagina, gente, um ser altamente, né, de uma outra realidade, de uma outra E dimensão, que nem imagina o que é um corpo físico. Isso é mais um mistério que dá para abrir, entender por que na nossa evolução teve que vir esse Cristo por causa desse corpo, né? Porque nenhum ser que está em outra dimensão tem corpo físico. Eles não conhecem. Então, Cristo veio conhecer o que é essa experiência, por isso que é um evento cósmico, tá? Então, ele tinha que descer cada vez mais. Então, ele foi tomando conta, é como se o macrocosmos, né, se concentrando. espelhasse
ao microcosmos. Gente, que Vai se dor. formando como um microcosmos, ele se aperta, ele se estreita, ele se torna cada vez mais semelhante ao nosso microcosmos humano, que é o inverso que acontece naturalmente, né? Que Aham. é a gente evoluir. Ele fez uma involução no corpo, Evolução. Nossa, tá? gente. Então deixar isso muito claro que essa é uma imagem que fica na Terra refletida por todo o universo cósmico. E quando esse Cristo é morto, ele até diz, Pai, afasta de mim esse cálice de tão humano que ele está, né? Mesmo carregando essa consciência crística. E nesse momento em que ele é morto, o sangue, sangue é veículo de ego, gente. Né? Então, esse sangue dele cai na terra e isso entra na corrente etérica da terra, né? Fazendo com que a terra fosse capaz, nesse momento, de evoluir, porque senão ela ia ficar só no material. Tá? Sim. Então, nesse momento, ele vem para fazer esse sacrifício de a entidade do Cristo, né? Essa força divina submerge em condições da terra, sofrendo um aperto, né? Ele precisou sentir isso na carne para poder fazer então com que nós pudéssemos evoluir. Esse Assim sangue na dele cai terra na como no terra, céu, né? O na assim na terra terra como no céu. como no céu. Exatamente. E nesse momento tem uma coisa super legal, que eu acho importante mesmo, que é assim, o que diz então a parte esotérica. Ele morre, esse sangue é espalhado, tá? E ele vai para os mundos dos infernos. Ele precisava, inclusive, dessa vivência dolorida, sofrida, para que ele pudesse ter energia para descer no inferno. Senão ele não tinha energia para descer lá, Verdade? né? Então ele desce no inferno para poder liberar, diz a tradição, que ele libera todos os patriarcas do Antigo Testamento. Olha Tá? isso. Ele libera tudo isso e aí a gente está pronto para o Novo Testamento, que é a entrada do Espírito, a entrada do eu individual no ser humano. Então é isso que ele traz o eu, ele traz o Espírito, ele é o Espírito encarnado. Tá? Esse é que é o evento crístico. Ele não é um homem, ele não é uma cultura, ele é um evento cósmico. Uma Tá preparação. trazendo uma preparação, um impulso. Ele traz para a evolução humana é um impulso do Cristo que vai começando a tomar conta da gente. Então, vindo de trás para frente, é um pouco isso. Você percebe como ele foi entrando na corrente da Terra? Vocês percebem? Né? Você Sim, consegue perfeito. O entender? negócio E aí você tem várias correntes. Essa corrente crística se desdobra na Rosa Cruz, que é tão antiga, né? Em outras filosofias que vão entrando por várias correntes da Terra. Né? E é impressionante. disso que nós estamos falando. Né? Então, ele traz uma possibilidade, né, de que nós possamos, de verdade, né, depois desses 3 milênios, pelo menos, né, compreender o que foi esse evento, desse homem que a, a, ultrapassa qualquer coisa. Porque quando ele é ressuscitado, inclusive, você pode ver que os discípulos não reconhecem ele. Eu ia falar isso agora. Madalena reconhece os pescadores que ele aparece, né, durante a. Ninguém reconhece. E Por quê? você, Porque já Mili? é o Cristo. Aí já é o Cristo ressuscitado, passando pela experiência humana. Né? Então, esse é o evento crístico. Quer dizer, mas para que serve então isso? Ele está devagar, fazendo com que nós possamos reconhecer o Cristo. Como diz, então, né, Paulo, ele diz: não eu, mas o Cristo em mim. É uma frase de Paulo. É Tá? muito legal, gente. Ah, só isso. Só isso, só mais nada. Mas é muito interessante, Márcia, porque eu fico pensando, né, que os discípulos, os apóstolos, que em muitos momentos a gente vê que eles não entendiam, não estou entendendo, Não. mestre, Rabi, eu não entendo o que De você, repente ele sai falando, né? Eles não entendem, não entendem depois vão evangelizar. porque Evangelizar. porque eles na verdade, né, como essa entidade, vai, Cristo, ainda só está tocando, eles precisavam ver os milagres, eles precisavam entender o que estava acontecendo. A partir do momento que o Cristo entra para eles também. Aí parece que é uma busca da visão, né? A visão se abre para Então, mas é isso que é interessante, que é o que Paulo traz. O Cristo, ele vem, ele começa fazendo milagre, ele deixa todo mundo.
é o Cristo. De repente ele perde isso. Ele morre como homem e esses evangelistas, eles ficam muito tristes, perdidos, né? E Exato. eles entram num lugar muito ruim. Do tipo, não era ele, como que ele morre? A ressurreição, esse é o evento do Gólgota da Exatamente. ressurreição. Na ressurreição é que ele é reconhecido, então, por estes, e aí eles dizem, sim, é ele. É ele. Né? E Precisou nesse momento a acontecer, gente né? vê, estuda, a gente depois pode fazer um estudo sobre Pentecostes, porque Pentecostes é todo momento onde ele ensina esses discípulos, então, onde eles abrem, tem um livro muito bonito que a gente estuda na antroposofia, né, quando a gente faz a formação, que chama os 12 portais, onde ele traz como que os 12 foram iniciados, né? Como que eles Entendi. passam por Ai, que isso lindo. e por que eles significam os 12 signos do zodíaco. Ah, Né? olha, que É super interessante, lindo, chama os 12 né? portais. É Vixe, super bonito. esse já é o quarto E que podcast. Leonardo da Vinci fala disso, né? Olha, Leonardo pinta isso. é verdade. Não pinta Gente, isso. que Legal, né? Gente, é ou não Aí, um presente de Natal isso que você deu pra gente? É um né? super presente. Sabe por quê? Porque na entrevista passada que eu tive com a outra Márcia, que é a Merma, a gente também falou sobre a simbologia do Natal. E, na verdade, o impulso de fazer esse especial sobre Jesus, sobre Yeshua, como cada um quiser chamar, é porque a gente precisa entender o que que a gente está celebrando, o que que a gente está comemorando, quem é essa figura, sobre o que é Jesus, né? Não é só sobre um cara na cruz. E é tão feio e triste isso, né? O símbolo dele ser um símbolo da cruz deveria ser uma coisa, um símbolo tão outro, mas é o que temos. De novo, eu acho que ele que se apropriou. Eu vou ser lembrado, eu vou ser Porque a lembrado morte do Cristo, né? desse É, jeito aí. Se fosse de outra forma, talvez não seria. Então, gente, eu vou deixar aqui um pitaco uma pitada, na verdade, da ponta do iceberg de curiosidade, porque a gente vai ter que explorar muito mais esses assuntos. Eu já abri essa mesma curiosidade com a Márcia sobre Madalena, agora eu vou com você, eh, com relação a Yeshua, a Jesus, porque esses assuntos eles são muito atuais. A gente não está aqui criticando religião, nem dogmas de ninguém, mas é que eu acho que é interessante a gente olhar para essa figura de Cristo, de Jesus, o homem histórico, o homem teológico e o homem crístico, porque isso influencia o nosso mundo. A Márcia falou no início da entrevista que nós somos mais de 2 bilhões de pessoas que são conectadas com as com formas estão conectadas com essa energia. com essa energia, né, cristã. Então, Que esse é muito peixe. importante. Ai, gente, eu amei que você veio. Muito obrigada. Obrigada. Eu que Muito agradeço. obrigada. Que a E gente é comece isso, né? uma nova jornada aqui. Entender isso, que a gente não tá falando de ninguém contra nenhuma outra religião, não é nada disso, pelo contrário, porque é isso, Cristo veio para todos. É É, isso e é isso mesmo, é para todos. é para todo É cada um mundo. do seu jeito, que ele seja um É, profeta, mas que a palavra dele possa ser ouvida no nosso coração, é tá isso bom? mesmo. Então, Gente, se você beijo. gostou, se vocês gostaram, aproveite e comente aqui Cristo, aqui embaixo, só para eu saber que você chegou até o final desse vídeo maravilhoso. Escreve aqui, Cristo, ou faça um comentário. E aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão lá, vão se inscrever, tá? Vocês vão lá colocar o sininho, vão compartilhar, vão falar que a gente é maravilhosa. Isso é muito importante para o trabalho da Márcia e para o meu trabalho também aqui no YouTube. E eu vou deixar aqui no link da descrição como que vocês encontram a Márcia, que para além de tudo, ela é uma super astróloga também, faz um trabalho maravilhoso. E quem quiser encontrar lá, vou deixar todos os dados. Eu estou convencendo ela a dar cursos sobre esses assuntos. Em breve ela vai escrever livro, dar coisa. A gente está empolgando a pessoa, né, querida? Tá bom. Um beijo, Má, muito obrigada. Beijo. Um beijo para vocês todos e até o próximo vídeo. Eu sou a Gabi Rias e esse é o Arcana Podcast, o seu canal da Quinta Dimensão.